E aí, queridos e queridas, belezinha? Não se esqueçam que vocês vão poder pegar os arquivos lá no GitHub, github.com/zorobabel, o melhor curso de Python. Tem umas outras abas aqui que era dos vídeos de arquivos que eu estava gravando também, tá bom? Então vamos lá, vamos esmiuçar um pouco mais o que nós vimos aqui nos vídeos, né? Aqui exatamente nessa parte. Vou só tirar um print rapidão, só desse pedacinho, tá bom? E vou colar aqui. E sim, beleza? Que pelo menos aí dá para rabiscar e tudo mais. Então, como é que nós começamos? Nós começamos com a ideia do que nós vamos fazer. Neste caso, simplesmente separamos alguns testes aqui. Então veja que o teste, né? O teste, a ideia do teste e o teste em si, o teste vem antes da implementação. Teste vem antes da que é um P, tá? Implementação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter o teste antes de eu ter a função programada, antes de eu ter a funcionalidade feita. E lembra quando eu disse que quando nós fazemos o teste, nós fazemos o mínimo possível para o teste passar? Então, vou escrever aqui mínimo possível. Mínimo possível. O mínimo possível para o teste passar. Então, lembra que qual que foi o nosso primeiro teste? O nosso primeiro teste foi simplesmente para ver se a função existia ou não. É lógico que eu meio que extrapolei ali, né? Porque eu poderia ter feito logo no primeiro teste, eu já poderia ter feito a função de somar dois números, vou escrever ela como SDN, tá? Já com dois parâmetros. Eu poderia já ter feito isso, não tem problema algum. Pois afinal de contas já está implícito que isso ocorreria, tanto que eu tenho que falar a função dois números existe, né? Eu tenho que passar dois números para a nossa medida da nossa função, eu já poderia ter feito isso, e na declaração dela eu ter feito somente o pass. Ela existiria, mas ela não teria escopo nenhum. Eu poderia ter feito isso. Eu extrapolei, fazendo o quê? Eu extrapolei passando, eu primeiro criei a função sem nenhum parâmetro, depois eu criei a função com dois parâmetros, e depois só eu fiz a função com testando a funcionalidade dela mesmo, tá bom? E... Nossa, a voz falhou. E... Então, assim, vocês podem ver que, como é a critério de exemplo, eu vou extrapolar um pouco, eu vou ser um pouco mais lento para poder fazer isso. Com toda certeza, conforme vocês forem pegando o jeito, vocês vão pular partes, tá bom? Eu, pelo que eu vejo e pelas pessoas que acompanham, pelos artigos que eu leio, Caramba 4, não é muito aconselhável você pular partes, né? Por quê? Porque o importante é você ter exatamente isso daqui, o mínimo possível para a implementação. Então eu não quero ficar sabendo do monte de outro código que eu tenho que fazer, qual que é, o tanto que eu escrevi, não é isso. Se eu tenho a funcionalidade que eu simplesmente só quero uma soma de dois números, eu não vou ficar escrevendo quais são todos os outros testes que poderiam ocorrer. É lógico que existe o conceito de teste positivo e o teste negativo, né? Então, esse daqui é o teste de quando funciona, esse daqui é o teste de quando dá erro. Dá para você colocar esses mesmos testes, os testes positivos e os testes negativos no mesmo arquivo, não tem problema algum. Mas aí são partes de implementações diferentes. Eu tenho uma função, eu estou inventando uma situação, tá bom? Eu tenho uma função ao qual eu tenha que dividir dois números. Eu vou até depois fazer isso daqui quando a gente entrar no conceito mesmo de teste negativo, tá bom? Então eu tenho aqui dividir dois números, beleza? Então eu vou ter o número 1 e eu vou ter o número 2. Eu vou depois disso fazer o bendito do teste, eu vou fazer o acerte lá, verificar se eu realmente fiz o bendito do teste ou não, se está funcionando. Só que eu sei que existe a possibilidade que se eu colocar um denominador como zero, a minha função dá erro, vai dar erro por divisão por zero. Então eu faço o quê? Eu faço o teste fazendo a parte positiva, né, que é a parte quando é que a minha função funciona. Aí depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a parte negativa. Quando é que ele tem que dar erro? Ele tem que dar erro quando tem a função
Zero, divisão por zero. Então eu vou criar um teste, teste underline, subir erro quando tiver divisão por zero, por exemplo. E aí eu vou passar dois números para esse bendito dessa função. Tá bom? E divisão por zero, e aí eu vou ter que saber, eu vou retornar uma função, eu vou subir um erro, eu vou absorver esse erro, eu não quero que tenha erro nenhum, eu quero que retorne um número, sei lá, 1, eu quero que retorne 0, alguma coisa do tipo. Em questão de sintaxe, em questão de programação, vai ter um erro, mas como é que você vai interpretar esse erro? Uma outra coisa que é bem importante quando nós estamos falando sobre testes, né? No teste é testar uma coisa de cada vez. E quando eu digo uma coisa de cada vez, não é uma coisa de cada vez no arquivo, é uma coisa de cada vez em cada teste. Porque imagina que eu tenho esse teste, exatamente esse teste aqui, que é o teste de erro de divisão por zero. Mas eu quero, por exemplo, também colocar o mesmo teste se eu coloquei, por exemplo, um caractere. Então eu vou ter o teste, underline, verificar se tem erro, divisão por zero e se passou o caractere como parâmetro. Não, eu vou ter dois erros. E na hora que eu estiver fazendo a verificação, eu vou estar verificando duas possibilidades. Eu vou estar verificando o erro de divisão por zero e eu vou estar verificando o erro de passar um caractere dentro da minha função, dentro do meu parâmetro. Então são duas coisas diferentes. Então eu aconselho você a fazer dois testes, fazer o teste de divisão por zero e teste do parâmetro, tá bom? Então quanto mais minucioso você quiser ser dentro do seu código, beleza, melhor, só que mais testes serão demandados. Por quê? Porque aí eu vou saber que meu código também está bonitinho. Mais para frente, quando eu estiver desenvolvendo outras coisas, eu vou poder fazer um teste do meu aplicativo inteiro, do meu programa inteiro, sabendo se ele está tendo algum erro ou não, se alguma mudança possível, alguma mudança futura, perdão, acabou ocorrendo algum erro dentro do meu programa ou não, tá? Acabou gerando algum erro, às vezes eu programei alguma outra coisa errada, às vezes eu coloquei um código errado, tá bom? Às vezes eu coloquei uma funcionalidade diferente no meu código e essa funcionalidade acabou quebrando em outros lugares, tá bom? Eu tinha uma função que, sei lá, terminava com Z, aí eu coloquei um S no final da minha função, vai quebrar em um monte de lugares. Beleza? E uma outra parte que é bem importante quando nós estivermos desenvolvendo testes é testar coisas com funcionalidade. Então, testar coisas ou funcionalidades, né? Testar coisas com funcionalidade. Não sei se vocês já programaram orientado a objeto. Tem alguns métodos em algumas classes, né, que são os famosos métodos de get e de set, que são simplesmente métodos que você insere determinados dados, você atribui determinados dados a um determinado atributo, ou você lê determinados dados de algum atributo da classe, seja lá o que for. Então, você não faz teste para esse tipo de coisa, porque simplesmente só um get e um set. Agora, se seu get ou seu set ele tiver uma funcionalidade, quando eu digo funcionalidade, ele tem uma lógica por trás dele, né? Eu vou escrever funcionalidade barra lógica, tá? Funcionalidade sempre vai ter, mas lógica. Então, se tiver uma lógica por trás dele, tem um if, tem um else, tem um desmembramento, se tem alguma coisa do tipo, cara, você vai ter que desenvolver teste para isso. Se for simplesmente só um get, eu tenho aqui a função, eu tenho aqui lá, vamos escrever aqui, eu tenho a função def, get x, por exemplo, aí eu vou passar aqui uma função x, aí eu vou colocar aqui self, ponto x igual a x, por exemplo. Para isso daqui eu não preciso de teste. Beleza? Agora, se eu tiver, verificar aqui se tem meu X, caso não, eu faço tal coisa, eu verifico no banco de dados, que aí eu seleciono daqui, eu carrego daqui, faço de lá, você vai ter que ter esse teste. Você vai ter que ter um teste para isso. Beleza? Porque afinal de contas você tem uma certa funcionalidade em cima disso, você tem uma lógica em cima dessa parte do programa e é bom você ter um determinado teste com isso. Beleza? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de mais alguma coisa. Sim. Uma outra coisa que é bem importante, na questão da grafia dos testes, né? Então, os arquivos,
eles têm que começar com a palavra teste. Aqui, arquivos. Eles têm que começar com a palavra teste, então é teste alguma coisa, que eu lembro é tanto teste no começo ou teste no final, tá? Ou teste. Aí, ponto .py. Beleza? E já os testes mesmo, as funções de teste, elas têm que começar com o teste. Então, função. Então, vai ter que ser teste, underline, e aqui é a descrição do seu teste. Então, você vai descrever direitinho o que o seu teste vai estar fazendo. Assim como que eu escrevi aqui, né? Testar, somar função de 2 números. Ó, testar, soma... Eu não precisava do testar, tá bom? Mas soma da função, somar 2 números. Beleza. Eu poderia colocar aqui também, tá? Que aí na hora que a pessoa bater o olho, ela vai entender. E somente para a gente poder falar novamente, eu tenho 3 fases, né? Que tem a fase vermelha, tá bom? O que é a fase vermelha? A fase vermelha é quando eu escrevo o teste e ele vai dar erro. Então aqui eu faço o quê? Aqui eu verifico qual que vai ser o teste, o que eu vou ter que testar. Tá bom? Eu vou testar a soma dos 2 números, eu vou testar uma conexão com o banco de dados, eu vou testar uma abertura de algum arquivo externo, tá bom? Aqui que eu vou fazer o erro. É aqui que vai testar. Na hora que eu desenvolver, a obrigação dessa parte é eu executar na hora que eu for fazer o teste e aqui vai dar erro. Porque obrigatoriamente tem que dar erro. Então você desenvolve, você pensa na funcionalidade antes mesmo dela existir. Tá bom? E aqui no comecinho, ainda quando a gente ainda está tratando dos primeiros testes, ainda é fácil. Quando a gente entrar na parte de mock, vocês vão ver que essa partezinha aqui ela é bem complicada. Porque você vai preparar todo o teste, você vai preparar todas as funcionalidades do teste, para depois quando você fizer o teste, né, você prepara tudo. Meu, é que eu não quero dar spoiler, mas você vai fazer um monte de preparações para depois você fazer uma linha de teste e aí você vai desenvolver para poder passar, que é essa parte, que é a parte verde, tá bom? Eu espero que não tenha ninguém com alguma deficiência visual que não consiga ver cores, tá bom? Então aqui é a parte verde, é o que? A parte verde é quando você desenvolve a resposta, você desenvolve a funcionalidade. Então aqui é a desenvolve a funcionalidade, tá bom? Desenvolvendo a funcionalidade para poder a fase vermelha se transformar na fase verde. Você desenvolve a funcionalidade, você testa novamente e vai dar vermelhinho, tá bom? Aí você vai chegar ao quê? Que é a próxima parte, que é a parte da refatoração. E a parte da refatoração é o quê? Você refatora ou o seu código, é a refatoração ou da funcionalidade, esse meu N ficou meio feio, ou da funcionalidade ou dos testes. Não é um ou exclusivo, tá? É um ou inclusivo. Às vezes pode ser que você faça o teste, você termine de fazer o teste, você termine de fazer a função e você tem que refatorar os dois. Assim como no exemplo anterior que eu fiz, quando eu fiz o primeiro teste, que era simplesmente só um teste de execução da função, e eu fiz um outro teste, ao qual esse outro teste obrigatoriamente precisava executar aquela função, eu não preciso ter um teste só de executar, porque os próximos testes, obrigatoriamente, a minha função tem que estar funcionando. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. E aí, volta para o ciclo. Aí eu vou para uma próxima funcionalidade. Eu vou para a fase vermelha, onde eu crio o necessário para o teste passar. Eu faço a funcionalidade que é para o teste passar. Depois disso, eu refatoro. Ou o meu código, ou a funcionalidade, ou o próprio teste, ou os dois. Beleza? Eu acho que é isso praticamente a questão do TDD, tá bom? Então tem algumas outras coisas que, por exemplo, nunca escreva qualquer código de produção até que você tenha um teste unitário que esteja falhando, tá bom? Você não deve escrever mais que um teste unitário além do necessário e você não escreverá mais código do que necessário para o teste passar. Então você tem que escrever o mínimo possível para o teste passar. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Eu acho que eu já falei bastante, inclusive,
tá bom? É só um adendo. Tava vermelhinho lá na hora de executar o código, tá? E tá vermelhinho aqui na hora de executar o código, é porque eu tinha esquecido de rodar novamente os testes aqui na IDE. Beleza? Por isso que estava constando lá. Ah, você tem uma função, somar dois números tem uma função que só tem um número, que não aceita parâmetro, mas você está passando dois. Era por isso. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e não se esqueça de ativar as notificações, assim vocês saberão quando os próximos vídeos serão lançados. Beleza? Beijos na bunda, até mais!